Nós vamos trabalhar muito aqui nessa atualização os conceitos trazidos pelo irmão Grimm, que não são conceitos contraditórios ou que negam qualquer forma de abordagem feita por Kardec, mas que fazem a recontextualização. Recontextualização não é revisionismo, não é reescrever a obra espírita, não é isso não. Não é como se pegássemos o livro dos Espíritos e reescrevêssemos e colocássemos lá outros autores, não é isso não. Recontextualização é pegar a linguagem do século XIX, abstrair dessa linguagem as matrizes que estão por trás do texto, que são o que a gente chama de subtexto, e trazer para a linguagem do século XXI. Isso significa o quê? Significa fazer um cruzamento dos códigos doutrinários espíritas com os códigos científicos e tecnológicos que a humanidade alcançou nesses últimos 150 anos. E que foram muitos, intensos e extensos, de grande alcance e grande profundidade. Então é isso que nós chamamos de recontextualização. Por isso que o curso se chama Atualização no Pensamento Espírita. Nós precisamos mudar a nossa forma de ler a própria doutrina, né? Como diz o irmão Grimm, o Espiritismo precisa olhar para o Espiritismo. E nós, como médiuns e como espíritas, nós precisamos aprender a olhar o olhar olhando. Aprender a olhar o olhar olhando. Veja, é como se nós saíssemos de nós mesmos e olhássemos como é que nós estamos vendo o mundo. Como é que nós vemos o mundo, como é que nós vemos o outro e como é que nós vemos a nós mesmos. É a famosa visão de mundo, visão do outro, visão de si mesmo. Por quê? Porque a nossa visão de mundo, do outro e de nós mesmos se altera no tempo e no espaço. Se nós voltarmos alguns séculos ou milênios atrás, nós nos víamos de uma forma diferente do que nos vemos hoje. Eu estou falando nós porque nós estamos lá também. Nós somos reencarnacionistas e viemos de muito longe, né? Sabe-se lá desde quando nós estamos reencarnando. Ninguém sabe, só Deus. Então vejam, na medida em que nós vamos passando pela experiência reencarnatória, existencial aqui na Terra, nós vamos alterando a nossa própria visão de mundo. Quando nós alteramos a visão de mundo, nós alteramos a visão do outro e de nós mesmos, porque nós estamos todos inseridos nesse mundo, que nós chamamos de mundo, que é essa totalidade que nos cerca, do polissistema material. Então, nós estamos em pleno século XXI, já entrando na terceira década. Então vejam, por que nós vamos começar falando um pouco sobre isso? É justamente para, primeiro, nós reconhecermos que nós temos uma forma de ver o mundo que é herdada, ela não é natural, ela é cultural. Nós vemos o mundo por um aparelho biológico, evidentemente, que são os nossos olhos, os nossos 5 sentidos. Nós fazemos a leitura do espaço, né, em que nós estamos inseridos. Mas as imagens e as informações que nós recebemos pelos sentidos só adquirem significado para nós quando nós relacionamos com o conjunto simbólico que a cultura nos legou, a cultura humana nos legou. Então nós reencarnamos, vejam, imagine essa seguinte representação gráfica. Nós estamos no polissistema espiritual e descemos, por assim dizer, no polissistema material. Quando nós adentramos o polissistema material, nós nos inserimos uma esfera cultural já constituída. E, além dessa esfera cultural humana, nós entramos em regiões da Terra que têm sua própria cultura local, sua língua, seus símbolos, seus signos, seus significantes, significados, seus valores, etc. Então, quando nós entramos aqui, nós começamos a fazer a leitura do mundo a partir desse instrumental. É como se nós recebêssemos um óculos e passamos a ver o mundo através desse óculos. Esse óculos é, simbolicamente, a representação dessa esfera cultural. É uma esfera cultural porque todos os elementos que estão aqui são coerentes entre si. Você olha, eu vou dar um exemplo.
Se vocês forem uma fronteira seca, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul com o Uruguai, ou aqui em Dionísio Cerqueira com a Argentina, vocês vão ver o seguinte: se vocês estiverem bem na linha da fronteira e olharem, põe uma venda nos olhos, rodopia e tira a venda, e olha para o lado que vocês pararam, vocês vão perceber se estão olhando para a Argentina ou para o Brasil. Só pelo quê? Pela esfera cultural de cada um dos dois países. São semelhantes, mas não são idênticos. Você vai olhar a arquitetura, a indumentária, a fisionomia, tudo tem uma autocoerência. Então, veja, há uma certa semelhança entre todos os elementos dessa cultura. Então, tem uma cultura humana, mas tem as culturas locais. Então, nós adentramos nessas culturas. E quando nós adentramos nessas culturas, nós estamos vivendo uma época, um tempo e um espaço específicos, que tem a sua própria forma de organizar o pensamento em torno do mundo, do outro e de nós mesmos. Bastou reencarnar, nós passamos por um processo chamado, em sociologia, de social self. Não se traduz porque a tradução seria socialização. Social self seria a socialização. Mas socialização na língua portuguesa tem vários significados. Então confundiria. Então vejam, abriu os olhos, começou a ouvir, começa a fazer leitura de mundo, que precede a leitura da palavra, né? Você começa a fazer uma leitura de como é que esse mundo onde você se inseriu se organiza. E começa a descobrir, por exemplo, certos valores que são inerentes a essa esfera cultural. Você começa a engatinhar e entra no quarto do irmão mais velho e pega algum brinquedo e de repente leva um cascudo pelo menos eu conheço por cascudo, né? Na cabeça, e descobre que nessa esfera cultural as coisas têm dono. Nós temos o Instituto da Propriedade. Isso é da nossa cultura. Se você tivesse reencarnado numa tribo indígena, isso não existiria. Eles não têm esse Instituto da Propriedade individual. É sempre no sentido coletivo. Na nossa cultura é individual, né? São culturas diferentes. Então nós vamos nos tornando membros dessa cultura, dessa sociedade, pelo chamado social self. Então nós passamos a ler o mundo por essas lentes. Isso não quer dizer que é absolutamente passivo. Não. Sempre, cada geração que vem traz uma forma diferente de ver as mesmas coisas. Senão não haveria mudança histórica, não haveria alterações. Nós viveríamos exatamente como os nossos ancestrais mais remotos. Mas é uma alteração que, às vezes, não é nem perceptível. Mas com o tempo, imagine um gráfico onde você tem pequenas alterações de gerações que se sucedem e chega em determinados momentos, tem uma grande alteração. Como se fosse uma somatória que explode, no bom sentido, né? Que são as grandes transformações de era, de época. Nós estamos vivendo nesse momento uma transformação de era, pelo menos na forma como eu vejo. Nós estamos vivendo uma transformação de era. Por isso que nós estamos presenciando um momento de grandes turbulências, de incerteza, de angústia, depressão, enfim, tudo isso que nós estamos vendo que se acentuou nessas últimas 2 décadas, tem a ver com períodos de grandes transformações. É a mesma coisa que acontece com os terremotos. As placas tectônicas se movimentam permanentemente, mas chegam em momentos críticos em que elas se chocam e provocam grandes transtornos, né? Nós estamos vivendo um momento de choque de placas tectônicas. Placas tectônicas da cultura. Uma cultura decadente que está se decompondo
e uma cultura ascendente que está em formação. Por isso que nós vamos falar um pouco aqui sobre complexidade e transdisciplinaridade, que é o novo estatuto dessa cultura. Então nós estamos bem no meio da tempestade. Alguém pode dizer assim, poxa, por que eu não reencarnei antes ou depois? Né? Mas é um privilégio estar nesse momento. E é nesse momento que as oportunidades de crescimento são maiores. Então vejam, tudo isso que eu estou falando aqui se resume num conceito chamado mentalidade. Cada época tem, portanto, a sua mentalidade. A mentalidade é a síntese de todo esse conjunto. Imagine cada um de nós. Como indivíduos, nós somos diferentes uns dos outros. Né? Como seres humanos, nós somos iguais, mas como indivíduos, nós somos diferentes uns dos outros. Nos reunimos em determinadas épocas, num período, nós todos somos contemporâneos. Uns reencarnaram há 50 anos atrás, há 60, outros há 20, há 10, há 30, mas somos contemporâneos. Portanto, nós somos cúmplices, digamos assim, dessa época. Como indivíduos, nós vemos diferente as mesmas coisas. Mesmo que, por exemplo, se eu pedir que vocês descrevam um objeto simples como esse, nós vamos ver que as descrições não serão idênticas. Serão semelhantes, mas não idênticas. Porque a nossa singularidade vai se revelar nessa expressão, nessa autoexpressão. Então imaginem essas individualidades. Aqui está a esfera cultural. Uma individualidade aqui, uma individualidade ali, uma individualidade aqui, outra aqui. Estou representando graficamente, né? Como se fossem cordas de tensão. Evidentemente que isso vai ter um vetor resultante. Imagine um centro, amarram-se cordas, cada um puxa para um lado. Esse centro vai se deslocar em alguma direção, de acordo com a combinação dessas forças. Combinação antagônica, evidentemente. Esse vetor resultante é o que nós chamamos de mentalidade. Nesses últimos anos, nós temos visto grandes manifestações de rua. 2013 foi emblemático, né? É uma manifestação assim inusitada, em termos históricos, pelo menos recentes, onde a população foi para as ruas espontaneamente, sem liderança, sem bandeiras, mas com um sentimento comum, não explícito, mas que mobilizou aquelas pessoas todas. A rede social ajudou muito. Por quê? Por que as pessoas foram para a rua em 2013? Lembram, né? Foi recente. E nas cidades do interior que nunca tinham passado por esse tipo de manifestação. Cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas, as pessoas foram para as ruas. E o que era mais interessante, não tinha faixa etária dominante, tinha faixa etária de criança a idosos, não tinha partido político, não tinha bandeira, não tinha sindicato, nada por trás. Quem tentou entrar quase foi linchado. Mas as pessoas fizeram cartazes em casa, em papelões, improvisados, e cada um levou a sua manifestação. Pareciam manifestações completamente díspares, mas se observarmos, eu não conheço ainda nenhum estudo, pelo menos consistente sobre esse período, mas estou deduzindo que é possível nós identificarmos em todos aqueles cartazes e manifestações, seja de gestos corporais, de cartazes, etc., um certo denominador comum. Ali estava revelada uma insatisfação. Com o quê? Isso ainda está em discussão, mas provavelmente é muito possível que venha a se concluir que a insatisfação é justamente com uma cultura decadente que já não nos atende mais. Em 1968, teve as famosas barricadas de Paris. Os estudantes foram para as ruas em Paris e fecharam as ruas, fizeram barricadas,
os sindicatos se associaram aos estudantes, mas aquele ano foi um ano que marcou justamente porque aquela manifestação de Paris também aconteceu, manifestações semelhantes aconteceram nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, na Alemanha, enfim, pelo menos no chamado mundo livre. Aqui nós estávamos em uma ditadura, mas os estudantes foram para a rua, nós tivemos a famosa Marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, na Candelária, etc. Cada local desses tinha um mote diferente. Aqui nós tínhamos um regime fechado, né, um regime de exceção, as pessoas foram para as ruas pedindo liberdade, eleições, etc. Na França era um protesto principalmente contra o sistema educacional, das universidades. Nos Estados Unidos era a luta pelos direitos civis e a guerra do Vietnã, protestos contra a guerra do Vietnã. Enfim, os motes locais eram diferentes. Mas havia um denominador comum. Primeiro, era uma faixa etária comum. Jovens universitários acima de 17, 18 anos até os 30 anos. A grande maioria. Quando o líder das barricadas, um dos líderes, chamado Daniel Benedict, e ele sobe, pega lá um megafone, alguma coisa, e faz um discurso, e encerra o discurso com uma frase que passou a ser uma frase emblemática, representativa daquele processo de mobilização mundial. É proibido proibir. Quando ele disse essa frase, é como se ele sintetizasse um sentimento que estava difuso, mas não explícito. Aquela geração estava dizendo exatamente isso. Não queria mais viver os hábitos e costumes da geração dos seus pais. Essa é a geração baby boomer que reencarna logo no pós-guerra e traz uma visão nova, altamente transformadora dos hábitos e costumes mundiais. Alterou todo o comportamento humano a partir dos anos 50, começa, e tem alguns acontecimentos pontuais que são significativos. Eu estou citando um, que foi o da barricada, mas um pouco antes tem um acontecimento nos anos 50, nos Estados Unidos, e que está na raiz, digamos assim, da revolução comportamental. A música mudou muito. O rock and roll surge nos anos 50. Quem é o grande divulgador do rock and roll? Elvis Presley. Além da música, ele traz o quê de diferente? Comportamento. Aquilo rompe com o conservadorismo vigente à época. Escandalizava a geração dos anos 20 e deixava a geração dos anos 40 incontida. Alguns desses cantores eram expulsos das cidades, principalmente das cidades do meio oeste norte-americano, porque eram vistos como demoníacos. Isso é o acontecimento que tem curta duração, que é justamente naquele momento, como, por exemplo, quando o Daniel LaRouche faz o discurso e fala é proibido proibir, quando Elvis Presley sobe num palco, começa a cantar e requebrar, essas pessoas a gente chama de pontuais. Eles têm a capacidade de perceber algo que está no extra-mental, que não está explícito, e fazem a síntese e tornam mental, tornam conhecido. Nós vamos falar mais sobre isso. Então, é um momento de ruptura. E todo momento de ruptura, ele gera exageros. É a chamada teoria da curvatura da vara. A vara está torta para um lado, para endireitar, como é que você faz? Puxa para o outro lado, né? Então vai para o outro extremo, para ver se ela volta para, não mais para cá, mas pelo menos fica no centro. Essa geração
Quando voltou para o centro, hoje quem são eles? Executivos de empresas, dirigentes, políticos, que têm uma outra mentalidade diferente dos seus pais e avós. Esse é o processo histórico, sempre, né? Esse fluxo dinâmico é que faz as coisas mudarem. Então, veja, acontecimento de curta duração, esses pontuais que eu estou citando. Na média duração, ele altera as conjunturas, os comportamentos vão se alterando, e na longa duração se alteram as estruturas. A sociedade muda radicalmente, não é mais a mesma. O Capra, o Fritjof Capra, que é um grande pensador contemporâneo, austríaco, mas que vive nos Estados Unidos, e que tem um livro clássico chamado Ponto de Mutação, que eu até disponibilizei um capítulo para vocês ali no blog. Ele tem na capa do livro um gráfico que é interessante, mais ou menos assim, onde ele coloca os ciclos históricos, os diversos ciclos históricos que se sucedem no tempo e no espaço, mostrando que todo ciclo histórico tem um apogeu e uma decadência. Nascimento, apogeu e decadência. Quando um ciclo está em decadência, um outro novo já está em ascensão. Por isso que eu digo que nós estamos exatamente aqui, no meu modo de ver. Agora, início do século XXI, nós estamos aqui. Já na iminência de começarmos a viver a nova cultura como cultura dominante. Por enquanto aqui ela é alternativa, ela passa a ser dominante. Até a metade desse século nós alcançaremos. Será uma humanidade diferente. Faltam só 30 anos, né? Só isso já vai mudar? Vai. Porque não somos nós que estamos nessa sala, à exceção talvez dos mais jovens, que vamos mudar. Os que vão mudar estão reencarnando, reencarnaram recentemente, reencarnaram a partir do início desse século. Eles vão mudar. Que eles já vêm sinalizados com uma nova visão e vão alterar radicalmente a esfera cultural. Já estão alterando. Vamos pensar um pouco onde é que está a origem do nosso pensamento, da nossa forma de ver o mundo. Nós ainda operamos uma mentalidade do século XIX. E a mentalidade que prevaleceu no século XIX a gente pode classificar como mecanicista. Isso é um paradigma. Mecanicista. Isso vem lá de René Descartes e Isaac Newton, o grande físico. Eles assentaram uma visão de mundo, que é uma síntese, que vem desde o Renascimento, e nós passamos a ver o mundo por essa lente, a lente do mecanicismo, ou do cartesianismo, ou do paradigma cartesiano-newtoniano. É um óculos que nós herdamos. E continuamos. Quem hoje ainda está comandando, digamos assim, todos os quadrantes das sociedades, ainda está muito contaminado por essa visão de mundo. Só que ela é uma visão de mundo que não responde mais às nossas expectativas. Por quê? Nós vivemos uma decalagem entre o nosso existencial e o nosso mental. A nossa mentalidade está aqui na máquina e o nosso existencial está aqui no digital. Então a nossa vida funciona pela velocidade da luz, que é o sistema digital. Hoje nós estamos conectados em tempo real com o mundo todo. Isso significa que a velocidade do tempo se alterou, o flexi-tempo se alterou radicalmente, mas a nossa mente, a nossa forma de ver o mundo ainda é mecânica. E isso gera, evidentemente, um desconforto, às vezes insuportável, que pode estar pode ser causa de depressões, angústias, desesperança, falta de perspectiva, enfim, um pouco da marca da nossa época.
né? É uma decalagem. Por isso que nós vamos falar um pouco sobre isso, para ver se nós, primeiro, reconhecemos que nós somos mecanicistas. Então, enquanto nós não admitirmos que somos mecanicistas, nós não conseguiremos, ou ficará mais difícil, nós superarmos a esfera cultural do mecanicismo. E não há mais como continuar com o pensamento mecanicista numa realidade digital. A velocidade do acontecimento é tão rápida que nós não conseguimos acompanhar. E aí algumas pessoas acabam desistindo, o que é horrível. É como se desperdiçar uma encarnação. E a perda é muito grande. Vejam, por exemplo, as pessoas que não conseguiram se adequar a essas tecnologias que hoje nos servem. Não só os smartphones, mas, por exemplo, nós precisamos muito de banco, sistema financeiro, pagar contas, transferências, etc. Essa época, as pessoas tinham uma visão de como era a segurança, o seu dinheiro, etc. Eu trabalhei no Banco do Brasil. E tinha um senhor, eu acho que ele era imigrante mesmo, não nasceu no Brasil. Ele ia todas as segundas-feiras ao banco, era o primeiro da fila. Aí ele pedia a conta dele, que era a cartolina, fazia um cheque avulso, sacava o saldo, contava e depositava de novo, para ter certeza que o dinheiro dele estava lá. A minha avó, que morava conosco, quando o meu pai comprou televisão pela primeira vez, nós morávamos no interior, lá no Rio Grande do Sul, e o sinal era muito ruim. 500 quilômetros de Porto Alegre, pegava de vez em quando. Então, quando pegava, toda a família ia para a sala. E a minha avó ficava indignada, porque, por exemplo, tinha 10 anos por aí, entrava só de calção na sala. Chegava da rua, do campinho de futebol, e entrava, ela ficava indignada, porque ela tinha certeza que as pessoas estavam nos vendo. As pessoas que estavam dentro da televisão, né? Isso é moldura. Toda época que nós existimos dentro de uma mentalidade, nós vemos o mundo dentro de molduras. Por que moldura? Se nós olharmos esses quadros que estão ali atrás, que não tem nenhum, eles estão emoldurados. Quando o artista, né, ou ali foi um trabalho psicopictográfico, né, enquadrou aquele recorte da realidade, ele é o que coube na moldura. Isso não quer dizer que se você pudesse entrar na moldura, você não veria o restante. A nossa mentalidade, o nosso possível mental, também enxerga só um quadrante, um enquadramento. Nós não vemos o que não conhecemos. Não vemos o que não conhecemos. Na medida em que nós vamos passando pela experiência existencial, o nosso possível vai se ampliando, a moldura também vai se ampliando. Então, veja, a moldura da minha avó, a moldura do seu Toshinho, era essa. Ele não via além desses limites. E isso, evidentemente, deixa a pessoa defasada em relação ao seu contexto. E essa defasagem é prejudicial. Ela traz o quê? Uma perda de qualidade de vida. Qualidade é direção no movimento. Veja, tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Se nós não acompanhamos a flecha do tempo, nós perdemos o ritmo do movimento. Se eu estou sintonizado com o contemporâneo, eu estou em sintonia com o movimento. Se eu não me atualizo, eu perco a sintonia com o contemporâneo. Portanto, eu fico mais para trás. Então, vejam, isso é uma defasagem. Então, é a defasagem entre o mental e o existencial. Nós estamos todos, de certa forma, defasados. Todos nós. Ninguém está absolutamente atualizado. Ninguém é modo de dizer. Os mais jovens estão mais atualizados do que nós. Estou me estendendo um pouco para nós entendermos mentalidade. Porque quando Kardec fez a codificação, que ele apresentou, a codificação em 1857, ele estava dentro de uma esfera cultural.
que estava em vias de transformação. Veja, no século XV em diante, a humanidade passa por grandes transformações, chamado Renascimento. Tem alguns acontecimentos significativos que foram pedras angulares dessas transformações. Um desses acontecimentos, por exemplo, é a invenção da prensa por Gutenberg. Até Gutenberg, toda a literatura disponível era restrita às elites, aos nobres, e alguns, porque a maioria era analfabeta, mesmo os nobres, e ao clero, que tinha que, por obrigação e por ofício, saber ler e escrever, porque eles iriam fazer as pregações. Caberia ao clero fazer as pregações, dirigir o mundo, né? Então, os livros se restringiam às bibliotecas dos mosteiros e eram todos manuscritos, praticamente, né? Os monges copistas ficavam fazendo cópias à mão para distribuir alguns livros pelos mosteiros. Então, nessa época é uma época de grande obscurantismo, porque a verdade revelada é que dava a tônica. Não se podia pensar fora da verdade revelada. E a verdade revelada era a verdade revelada pelo clero no concílio de Niceia, quando fizeram um acordo com Constantino, imperador romano, que em troca transforma o império em cristão e faz uma aliança com os bispos da época por uma questão política. Então o império passa a ser cristão, né? E aí essa verdade revelada é inquestionável. Por quê? Porque é revelada. E por isso que é um período chamado, do século IV até o século XV, é chamado período teocrático. É o teocentrismo. E que está baseado também num paradigma geocêntrico. É teocêntrico e geocêntrico. A religião, o pensamento religioso, a fé, chamado fideísmo, é o centro de toda a busca da verdade, e a Terra é o centro do universo. Por isso o geocentrismo. Então tudo girava em torno desse paradigma. Essa moldura condicionava todo o pensamento crítico da época. Como tudo estava dito pela verdade revelada e o mundo não mudava, porque todos os dias eu olhava para o céu e o universo passava em torno da Terra repetidamente, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas todos girando em torno de mim, eu sou o centro, nada muda. Então as coisas são o que são porque tinham que ser assim. Inclusive, a estrutura social, a pirâmide social também era imutável. Você tinha clero e nobreza no topo, os cavaleiros que davam sustentação militar a esse status quo e a plebe, que era a grande maioria. Nasceu plebeu, vai desencarnar plebeu. Nasceu nobre, vai desencarnar nobre. Não havia qualquer possibilidade na moldura social de mobilidade social. Por exemplo, um plebeu, eu tenho como projeto de vida ser um nobre. Não passava pela cabeça das pessoas. É algo fora da moldura, portanto, não existia para aquela geração, aquela época. Então vejam, esse período sofre as rupturas. Um dos acontecimentos chave é a prensa de Gutenberg. Por quê? Porque a primeira coisa que ele imprime é uma Bíblia. Levou 5 anos para imprimir uma Bíblia. Mas a Bíblia foi só a porta. Tem um ditado que diz assim: quando você abre a porta para as pequenas maldades, as grandes também entram. A prensa de Gutenberg abriu a porta para uma pequena bondade. E aí entraram as grandes bondades. Quais são as grandes bondades? Outros livros passaram a ser impressos
Portanto, aumentou a disponibilidade de literatura, aumentou o número de pessoas que liam, que passaram a aprender a ler, e, portanto, no médio prazo, alterou a massa crítica. O que acontece no longo prazo? A Revolução Francesa não começa com a queda da Bastilha. A Revolução Francesa começa com Gutenberg, 300 anos antes. O acontecimento de curta duração, média duração e longa duração. Mas não é só Gutenberg. Copérnico, quando ele mostra que a Terra não é o centro do universo, ou ele afirma, porque ele não mostra, ele afirma. E ele sabia da gravidade do que ele estava dizendo para o status quo, que ele só divulgou meses antes de desencarnar. Porque ele sabia que a reação seria contundente, violenta contra ele. Porque ele estava tirando os pilares de uma esfera cultural que estava sustentada num paradigma geocêntrico e teocêntrico. É como tirar o chão dos pés. É importante nós compreendermos um pouco o processo do acontecimento. Nós chamamos de eslética do tempo. Isso é do Hermann Green, né? Eslética é além da dialética. No próximo encontro eu vou falar sobre a eslética, então não vou entrar agora no mérito, né? É a eslética do tempo, o acontecimento de curta, de média e de longa duração. Elvis Presley é o acontecimento de curta duração, o Daniel Lerouge é o acontecimento de curta duração. Enfim, nós vamos encontrar vários. Eu falei do Gutenberg, falei do Copérnico, mas tem o grande Galileu, que além de afirmar que a Terra não era o centro, ele mostrou. Porque na sua época, já cento e tantos anos depois de Copérnico, já tinham inventado o telescópio. Na Holanda, ele manda buscar, aperfeiçoa as lentes e começa a fazer observações celestes a partir das torres de Veneza e descobre, por exemplo, que Júpiter tinha 4 luas. Então, nós só temos uma, como é que nós somos o centro do universo? 4, porque era possível de ser vista. Hoje é possível ver com binóculo, você vê as 4 luas maiores de Júpiter, né? E por que ele percebeu que eram luas? Porque elas, ora estavam aqui, ora estavam por trás, ora não estavam do lado, então estavam em torno de Júpiter. Então, a Terra não é o centro do universo. Que tem lá um planeta que tem outras coisas girando em torno de si, né? Mostrou isso, foi chamado a Roma e foi julgado como herege para que declinasse das suas afirmações, derrogasse as suas afirmações, né? Ele acabou concordando em desdizer, né? Porque o clero torturava sua filha na sala ao lado. Porque sabia que se ele fosse torturado, ele não declinaria. Mas torturar a filha, que ele tinha uma ligação muito forte, afetiva com a filha, ele acabou concordando, então, voltar ao tribunal e dizer que a Terra era fixa. Dizem que ele falou isso, né? Que os juízes perguntaram, então, senhor Galileu, a Terra é fixa ou não? Ele disse, a Terra é fixa, excelências, mas que se move, se move. Foi condenado à prisão domiciliar para o resto da vida, né? Mas na prisão domiciliar ele fazia contatos clandestinos com seus discípulos, seus alunos. E por que ele declinou? Porque ele sabia que a porta já tinha sido aberta. Não tinha mais como voltar atrás. Ele sabia disso, porque ele tinha visão analítica, ele tinha uma inteligência analítica, ele sabia que as coisas, aquilo era uma sintonia com o novo momento, que ele era um pontual, né? Então, veja, além disso, ele é o pai da ciência moderna, né? E ele começa a fazer uma ciência experimental que não existia antes. A queda dos corpos, né? Ele faz toda aquela
Ele não chega ainda a fazer as equações, que as equações são Newton que vai fazer com o cálculo diferencial, mas ele faz as primeiras experimentações, pelo menos na era cristã, né? Que nós temos os grandes pesquisadores da antiguidade. Arquimedes, por exemplo, é um grande pesquisador. O próprio Aristóteles, né? Era um grande estudioso, por exemplo, das culturas. Ele é um dos primeiros que registra que as culturas são diferentes, as culturas humanas, e assim por diante. Então, vejam, esses pontuais, eles fazem a base da grande revolução que nós chamamos de Renascimento, que vem com um grande pontual chamado René Descartes. René Descartes, grande filósofo francês, que propõe uma nova visão de mundo. Ele propõe uma nova forma de denominar essa nova visão de mundo, que já estava, de certa forma, difusa, mas ele dá uma forma sintética para essa visão do mundo, que ele chama de mecanicismo. Ele substitui o paradigma do mundo orgânico, visto pelo medievo, pelo mundo máquina. E começa a estabelecer um método de busca da verdade, o chamado método cartesiano. Primeiro passo do método cartesiano: duvidar de tudo. Até então era proibido duvidar. A ciência era mal vista pelo medievo porque o cientista que investigava é porque tinha dúvidas. E se tinha dúvidas, estava duvidando da palavra, da verdade revelada. Portanto, era herege. Muitos foram para a fogueira. Muito bem. Então, vejam. Primeiro passo, dúvida, duvidar de tudo. Não há mais verdades pré-estabelecidas. É preciso encontrar a verdade. Para encontrar a verdade é preciso um método. Método, no grego, quer dizer caminho. Qual é o caminho para encontrar a verdade? Primeira coisa, devastar as dúvidas. É como se o objeto que eu estou investigando, que eu quero conhecer, está no meio de uma floresta de dúvidas. Para que eu chegue na pureza cristalina daquele objeto, tal qual ele é, eu tenho que desmatar as dúvidas. Limpar a floresta para que eu abra uma clareira e o objeto se mostre a mim tal qual ele é. Esse é o método cartesiano em poucas palavras. O que é que eu posso deduzir disso? Ele começa a estabelecer uma lógica entre o sujeito do conhecimento, que somos nós, e o objeto do conhecimento, que é aquilo que nós procuramos conhecer. Ele estabelece imediatamente uma separação entre sujeito e objeto. O que ele quer dizer com isso? Isso é importante para nós entendermos por que existem guerras, por que as pessoas ainda se matam. Essa separação entre o res cogitans do res extensa, né, o sujeito do conhecimento e o objeto do conhecimento, ele está dizendo implícita e explicitamente que existe uma realidade fora de nós, independente de nós. Independentemente do que eu ache, do que eu pense, da forma como eu olho para as coisas, como eu capto, processo, etc., existe uma realidade objetiva fora do sujeito. Se existe uma realidade objetiva fora do sujeito, existe uma verdade objetiva. E onde é que está a verdade? Nas coisas. Portanto, a verdade está fora do sujeito. Ele propõe um novo paradigma, por isso, paradigma mecanicista. Por que mecanicista? O mundo visto como máquina, ele é visto como se fosse um relógio mecânico daqueles antigos, mesmo de pulso, que eram com engrenagens. Se você quer conhecer o funcionamento do relógio, você desmonta o relógio, coloca sobre essa mesa, analisa peça por peça separadamente para compreender o funcionamento do relógio. Então, se o mundo é feito de partes independentes e objetivas, para conhecer a realidade, seja ela qual for, basta que eu decomponha nas suas partes constituintes
conheça parte por parte e rejunte para conhecer o conjunto. É aqui que nascem as disciplinas que nós conhecemos hoje, separadas. Química, física, biologia, sociologia, pedagogia, psicologia, economia, tudo separado. E nascem as universidades que nós conhecemos, os departamentos, as coordenações, e se tornam cada vez mais o quê? Estanques, blindadas, sem comunicação entre uma área de conhecimento e outra. É heresia falar em pensamento complexo num ambiente cartesiano mecanicista, porque isso tira o chão dos pés. Estava tão confortável se eu acreditar na objetividade do mundo real, porque eu tenho a sensação ilusória de controle da incerteza. Porque se o objeto tem uma verdade em si mesma, basta eu usar o método correto, desbastar todas as dúvidas que eu vou encontrar essa verdade. E vou colecionar essas verdades. Vou colocar nas prateleiras e vou colecionando verdades, que vão se sucedendo, se acumulando. É uma ideia de conhecimento cumulativo. Isso dá um certo conforto psicológico, que eu tenho a sensação ilusória de que eu controlo as incertezas. Eu vou zerando as incertezas. Os vazios vão se preenchendo. Mas isso é uma ilusão. Para que isso fosse palatável e aceitável, reduzir a realidade somente ao mensurável, aquilo que eu posso medir. Aquilo que eu posso medir, eu posso controlar. O que eu não posso medir não é mais objeto da ciência. A ciência trata do amor? Dá para medir amor? Felicidade?